queridos amigos, queridos irmãos, querida você que nesse momento está se colocando para me ouvir. Eu quero partilhar com vocês uma grande alegria do meu coração e acredito que do coração da Beatriz também. Estivemos juntas na comunidade Nova Aliança em São Paulo para prosseguirmos um processo de formação para as pessoas candidatas à fraternidade missionária da nossa comunidade. Essas duas pessoas são a Terezinha e a Maria José. Nós fomos tão bem acolhidas, nós tivemos pouco tempo para estarmos juntas, mas foi o suficiente para experimentar a força da convivência, a força da partilha num processo formativo para a vida consagrada. Muito mais do que transmitir conteúdos que são necessários, está realmente a força toda da formação na convivência fraterna. Por isso, em primeiro lugar, agradeço a Deus que nos fez, Beatriz e eu, portadoras desta graça, as nossas duas irmãs, Terezinha e Maria José, e também agradecidas também a Deus, porque elas duas também foram portadoras da graça de Deus para nós. Estivemos juntas agora no dia 4 de janeiro. E eu disse agora que nós fomos lá, como Beatriz e eu, como portadoras de uma palavra de Deus. E esta palavra foi exatamente a do dia 4 de janeiro de 2012. É da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 17 e 23. Tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os seres humanos. Me chamou muito a atenção, porque Deus colocava exatamente neste dia esta expressão duas vezes. Tudo o que fizerdes ou disserdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. É tão importante este em nome do Senhor Jesus. Nós conhecemos essa expressão no mundo civil. Por exemplo, o embaixador de uma nação que tem sua sede em outra nação representa o governo do seu país junto ao governo de outro país. É através desse embaixador que passam os acordos, as negociações que se estabelecem entre essas duas nações. O embaixador é somente o embaixador. Ele só pode dizer e decidir segundo a orientação que ele recebe do seu governo. Por isso ele está lá em outro país em nome do governo do seu país. Ele torna presente simplesmente a vontade decidida do seu presidente. Nós fomos a São Paulo como portadoras e em nome de Jesus, como diz a palavra. Portanto, tudo que nós fôssemos dizer e tudo que nós fôssemos fazer na formação dessas duas queridas filhas, a Terezinha e a Maria José, nós iríamos tão somente para tornar presente a expressão da vontade de Jesus para
a formação das suas vidas, como futuras consagradas especiais na nova aliança. E acho que nós fomos bem fiéis, porque nós procuramos realmente partilhar e conviver de acordo com o Evangelho de Jesus. A outra palavra do versículo 23 diz: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para seres humanos. Ora, se para seres humanos, se para criaturas, para pessoas, quando nós estamos envolvidas com elas e procuramos dar o melhor de nós realmente colocamos todo o nosso empenho para que aquilo que estamos fazendo produza frutos, seja viável, seja rentável, no sentido, no nosso caso, espiritual da palavra. Mas nós não estávamos servindo a seres humanos. Estávamos vendo por trás dessas nossas duas irmãs a Igreja de Jesus. Estávamos vendo o bem que nós quereríamos fazer e quisemos e fizemos em nome do Senhor, para o Senhor. De que maneira nós nos sentimos fazendo de todo o coração como para o Senhor? Como é que foi concretamente, como é que nós vimos realizada essa palavra? Porque nós não perdemos um minuto de tempo. Aquilo para o que nós fomos fazer, nós fizemos. Graças a Deus. Vocês devem estar curiosos para saber como é que será que foi essa reunião. Nós começamos rezando as nossas orações próprias da nossa comunidade, fizemos uma oração em cima dessas duas palavras exatamente, e depois começamos a nossa formação. Os pontos que nós estudamos, que nós partilhamos da nossa apostila Caminhos Laicais de Santidade, tem como subtítulo Livres do Mundo. Isto é, o autor quer mostrar para nós que uma pessoa consagrada a Deus, agora, não apenas com a consagração batismal, que já é o máximo, mas ainda tem algo que pode estar ativando o nosso batismo, fazendo com que ele se torne aquilo que ele é dentro de nós. Nós estamos preparando fraternidades missionária, fraternidade clerical e, Deus queira, uma futura fraternidade de vida. Voltando então para o nosso assunto, livres do mundo. O cabeçalho, a introdução para este ponto, coloca uma afirmação de São João da Cruz, quando ele diz: dos 3 inimigos que nós temos, o menos difícil é o mundo. Nós temos 3 inimigos que nos procuram invadir, nos possuir, para nos afastar do caminho de Deus. O demônio, o mundo e nós mesmos. A concupiscência do nosso eu. E São João da Cruz diz: olha, o pior dos 3 não é o mundo, nem o demônio, mas é a carne que nos domina, os desejos do nosso eu egoísta, que ainda tantas vezes se manifesta impregnado da nossa carnalidade, da nossa fragilidade.
Aí o autor coloca que nós, porém, somos mais do que vencedores sobre qualquer um desses três inimigos. E sobre o inimigo que também tenta nos dominar, a nossa carne. E ele coloca 4 pontos que produzem vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o demônio, sobre a nossa carne. Em primeiro lugar, primeiro modo fundamental de como vencer o mal, conhecendo a verdade a respeito do mundo. Me lembro que o documento de Puebla, de 1979, se não me engano, coloca essas 4 coisas, né, que a conclusão de Puebla procurava trazer para nós latino-americanos: conhecimento de Deus, conhecimento a respeito da igreja, a respeito do homem e a respeito do mundo. E esse autor retoma e diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a verdade da nossa fé. E diz ainda ele: à medida que vamos conhecendo os pensamentos e os caminhos de Jesus, percebemos como o mundo está na contramão. Como esses princípios evangélicos são contrários aos princípios do mundo. Como diz o Salmo 93, 11, os pensamentos dos homens são inconsistentes. O segundo ponto, como nós vencemos o mundo e a nossa própria carne, é levando uma vida de grande liberdade com relação ao mundo. É uma graça de Deus esta grande libertação que o Espírito nos dá. O mundo, já para aqueles que estão imbuídos do Espírito evangélico, que estão possuídos pela mentalidade de Jesus, não se deixam mais conformar pela mentalidade do mundo. Por isso, a tendência dos que estão no discipulado, no seguimento de Jesus, em radicalidade de vida, nos coloca assim acima da atração e do aprisionamento que os valores do mundo procuram ter no nosso coração, sobre o nosso coração. Uma terceira força, um terceiro modo de vencermos o mundo é quando nós tomamos consciência de que um leigo consagrado consciente tem uma missão importantíssima com relação ao estar no mundo. É ele o responsável pela renovação do ambiente mundano no qual ele foi colocado e tem que viver. Transmitir pela sua maneira de viver e, sempre que possível, pela palavra, os valores evangélicos, sem negar nada da radicalidade do seguimento de Jesus. E, finalmente, pelo martírio. O martírio não é só privilégio de santos, não é só privilégio de religiosos e de sacerdotes. É privilégio também para nós leigos. O testemunho cristão deve ser de tal modo vivenciado na força do Espírito que, se for preciso dar a vida por Jesus Cristo e o seu Evangelho, a salvação dos nossos, nós estamos dispostos a isso. E, finalmente, por um grande e contínuo milagre da graça de Deus, que somos todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.